Meu marido me trocou pela amante dele e levou ela para nossa casa de praia. Mas o que ele não sabia é que eu já sabia de tudo e que eu estaria lá esperando por eles, junto com o marido da amante dele. Mas antes, deixa eu contar como eu descobri. A notificação veio como um raio em um céu azul, ou melhor, no vapor do chuveiro. Meu marido, Heitor, estava tomando banho e eu estava na pia escovando os dentes. Foi aí que o telefone dele, que estava apoiado na bancada, acendeu com uma notificação. Mal posso esperar pela sexta-feira na casa de praia. Comprei aquela lingerie vermelha para você. O resto? Sumiu, não dava para ler. O universo tem um senso de humor macabro, não é? Dá a você a informação exata para destruir seu mundo, mas não o suficiente para entender exatamente como isso termina. Fiquei ali olhando para o telefone do meu marido, com o coração acelerado e um nó no estômago, percebendo que meu casamento de 11 anos poderia estar prestes a desmoronar. Mas antes de contar tudo o que aconteceu, me diga nos comentários: de onde você está escutando? Meu nome é Manuela. Sou advogada corporativa, 38 anos, e até aquele momento pensava que tinha uma vida perfeita com meu marido, Heitor, meu amor da faculdade. Construímos uma vida, uma carreira e sonhávamos com uma família. Ele, um executivo ambicioso, sempre focado, ou assim eu pensava. As noites tardias no escritório, as senhas de telefone mudando, as conferências de fim de semana que não deixavam rastros. E, de repente, o olhar dele durante o sexo se tornou distante, crítico sobre minha aparência. Eu já sabia que tinha algo errado. O instinto gritava há meses. Aquela notificação foi apenas a confirmação final. Não precisei tocar no telefone. Eu só continuei, enxaguei a boca, fiz minha maquiagem com precisão robótica e fui trabalhar. Mas não era um dia qualquer. Era o primeiro dia da minha nova vida. Uma vida onde eu admitiria, finalmente, que Heitor estava com outra pessoa e que ele planejava levá-la para a nossa casa de praia. Aquela que economizamos tanto para ter. Aquela onde perdi nossa única gravidez há 3 anos. O único lugar que eu pensava ser sagrado para nós dois. Naquela noite, Heitor dormia profundamente. O sono pesado depois dos seus jogos de squash e 2 bourbons. Usei a digital dele, um risco calculado. O que encontrei não foi um caso, foi uma realidade paralela. O nome dela, Eliana. Não uma estagiária ingênua, mas uma representante farmacêutica casada, da idade dele, 39 anos. 7 meses. 7 meses de mentiras e traição. Rolei por centenas de mensagens, milhares de momentos íntimos que não eram meus. Cada uma faca girando no meu peito. Sua esposa não te entende como eu, ela escreveu. Clichê, sem originalidade, mas destruindo minha vida. Arthur fará uma viagem de negócios para Chicago neste fim de semana. Casa de praia. Outra mensagem de 2 semanas atrás. Arthur, o marido dela. Foi nesse ponto que algo mudou. A dor se transformou em um propósito frio. Heitor e Eliana queriam jogar sujo. Eu também jogaria. Mas eu jogaria melhor. Encontrar Arthur foi fácil. LinkedIn, Instagram, algumas pesquisas estratégicas. Ele era arquiteto, tinha um ar de artista. Ele sabia? Era tão ingênuo quanto eu? Rascunhei e deletei 17 mensagens. Por fim, enviei. Aqui é Manuela Martins. Acredito que sua esposa, Eliana, e meu marido, Heitor, estão tendo um caso. Se quiser discutir, meu número está abaixo. 3 horas depois, meu telefone tocou. A voz dele estava tensa. Isso é algum tipo de brincadeira doentia? Quem dera fosse, respondi. Eles estão planejando se encontrar na minha casa de praia nesta sexta-feira. O silêncio foi denso. 2 estranhos unidos pela mesma ferida. O que você quer fazer a respeito? Ele perguntou. A ideia veio então, clara e devastadora. Como você se sente em relação a surpreendê-los? Eu perguntei, uma calma estranha me envolvendo. Tenho as chaves. Poderíamos estar lá esperando. A risada dele foi oca. Isso é a coisa mais louca ou mais brilhante que já ouvi.
Às vezes são a mesma coisa, eu disse. Concordamos em nos encontrar no dia seguinte para alinhar os detalhes. Sentei à sua frente, observando-o. Os olhos dele, antes gentis, agora carregavam uma tristeza profunda. A traição o havia envelhecido, assim como a mim. Eles devem chegar por volta das 19h, expliquei, deslizando meu café entre as mãos. Heitor disse que estaria em uma conferência médica em Boston. Arthur torceu a boca. Eliana disse treinamento de vendas em Chicago. 11 anos de casamento e nunca pensei em checar uma única coisa. Não se castigue, eu disse. Confiança não é estupidez. É a base do casamento. Era, ele corrigiu. Passamos 2 horas detalhando nossa emboscada. Sem gritos, sem violência. Apenas precisão calculada. Os traidores pensavam que teriam uma escapada romântica. Em vez disso, iriam direto para um acerto de contas. Ao nos separarmos, Arthur hesitou. Estamos fazendo a coisa certa? Pensei por um momento. Não sei se é certo, admiti. Mas é necessário para seguirmos em frente, seja lá o que isso signifique. Ele assentiu em compreensão. Naquela noite, Heitor me beijou de despedida, mala na mão. Te ligo quando pousar em Boston, ele disse. Eu sorri. Tenha um bom voo, querido. Eu te amo. A mentira tinha gosto de cinzas. A manhã de sexta-feira amanheceu clara e brilhante. Um dia de praia perfeito, quase zombeteiro. Liguei para o trabalho, inventei uma doença, preparei uma pequena mala. Disse à minha assistente que precisava de um dia para minha saúde mental. Se ela soubesse a verdade. A viagem para a casa de praia nos Hamptons, que antes me enchia de paz, agora me levava a um confronto. Eu ensaiei o que diria, o que faria, mas nada parecia adequado para a magnitude daquela traição. Arthur e eu combinamos de nos encontrar em uma lanchonete a 1 quilômetro da casa de praia, às 14h. Tempo de sobra para nos prepararmos antes da chegada deles. Quando entrei, ele já estava lá, café na mão, olhos fixos na janela. Pensamentos de desistir? Perguntei, sentando. Milhões, ele admitiu. Mas ainda estou aqui. Houve um estranho constrangimento. Qual era o protocolo para planejar uma emboscada com o cônjuge do amante do seu cônjuge? Mas o trauma compartilhado gerou uma intimidade inesperada enquanto comíamos sanduíches que nenhum de nós conseguia terminar. Fomos além da traição e descobrimos as pessoas reais por trás da dor. Arthur era um arquiteto talentoso que havia colocado a carreira em segundo plano para apoiar as ambições de Eliana. Eu projetei nossa casa, ele disse calmamente. Cada centímetro personalizado para nossa futura família. A família que ela aparentemente não queria comigo. Compartilhei como Heitor e eu vínhamos tentando ter um bebê há anos. O aborto o atingiu forte, expliquei. Ele se fechou emocionalmente. Pensei que estávamos nos curando juntos, mas acho que ele estava se curando com outra pessoa. Você merecia algo melhor, Arthur disse, encontrando meus olhos. Você também. Ao pagarmos a conta, uma solidariedade peculiar se formou entre nós. Companheiros nesta jornada que ninguém escolheria. Na casa de praia, nos movemos com estranha eficiência. Fiz um tour para Arthur, tentando ignorar as memórias que assombravam cada cômodo. Eles provavelmente irão direto para o quarto principal, eu disse, quase clinicamente. Devíamos esperar lá? Ele perguntou. Pensei. Não, a sala de estar. Melhor iluminação, mais saídas, menos íntimo. Preparamos a cena como diretores de palco. 2 cadeiras de frente para a da entrada. Uma garrafa do uísque favorito de Heitor na mesinha de centro, com 4 copos. Um toque teatral. Enquanto esperávamos, vaguei até o deck, olhando para o oceano. As ondas batiam, indiferentes ao drama humano. Arthur se juntou a mim, sua presença, por incrível que pareça, era reconfortante. Quando você suspeitou pela primeira vez? Ele perguntou. 1000 pequenas coisas, eu disse. Perfume na gola uma vez. Ele disse que era de um abraço de despedida de uma colega. Mensagens de texto noturnas que ele escondia.
mas principalmente foi como ele parou de me ver. De verdade. Arthur assentiu. Eliana começou a brigar, criando distância para justificar o que estava fazendo. O manual clássico dos traidores, eu concordei. Demonizar o parceiro para racionalizar a traição. Compartilhamos histórias enquanto o sol começava sua descida, como Heitor e eu nos conhecemos na faculdade. Como Arthur pediu Eliana em casamento em Paris. As vidas que pensávamos estar construindo. Os futuros agora destruídos. O que você fará depois? Arthur perguntou. Divórcio, não sei, admiti. Parte de mim quer queimar tudo. Outra parte se lembra do homem com quem me casei. Virei-me para ele. E você? Eu ainda a amo, ele disse simplesmente. Mas nunca mais confiarei nela. O que é um casamento sem confiança? A notificação do meu sistema de segurança nos interrompeu. Carro se aproximando. Meu estômago despencou. Eles estão adiantados, sussurrei, olhando meu relógio. 18h15. Corremos para dentro, tomando nossas posições. O som de risadas flutuou pelo caminho. Risadas despreocupadas, íntimas, que perfuraram meu coração. Uma chave na fechadura, a porta se abrindo. Heitor entrou primeiro, carregando 2 malas de pernoite e uma garrafa de champanhe. Eliana o seguiu com uma sacola de supermercado e flores. Eles estavam tão absortos um no outro que não nos notaram de imediato. Amor, onde eu deveria colocar? Heitor começou, e então congelou no meio da frase quando seus olhos encontraram os meus. A garrafa de champanhe caiu no chão. Eliana ofegou, a mão na boca, as flores escorregando. 4 pessoas, 2 casamentos, um momento de terrível e cristalina revelação. Bem-vindos à nossa casa de praia, eu disse, minha voz anormalmente calma. Arthur e eu pensamos em nos juntar à festa. Heitor ficou branco. Eliana começou a tremer. Manu, eu posso explicar. Heitor começou. Pode mesmo? Inclinei a cabeça. Porque estou fascinada em ouvir como você explica sua representante farmacêutica em nossa casa de praia, aquela onde perdi nosso bebê. Por favor, ilumine-nos. Eliana se virou para Arthur, lágrimas escorrendo. Arthur, isso não é... Não! Ele a interrompeu. Apenas não. Encontramos as mensagens, todas elas. A sala pulsava com uma tensão densa, quase sufocante. 7 meses, eu disse, olhando entre eles. 7 meses de mentiras. Vocês riram de como éramos estúpidos, de como éramos facilmente enganados? Não foi assim, Heitor implorou, dando um passo à frente. Então como foi? Arthur exigiu de pé. Explique para nós, temos o fim de semana inteiro. E então Eliana desabou, literalmente afundou no chão entre as flores espalhadas e os cacos de vidro. Eu sinto muito, ela soluçou. Eu sinto muito mesmo. Heitor permaneceu congelado, o rosto uma mistura de confusão e pânico. Manuela, por favor, vamos conversar em particular. Não, eu disse firmemente. Chega de segredos, chega de discussões privadas. O que quer que você tenha a dizer, pode dizer na frente de todos. E assim começou as 2 horas mais excruciantes da minha vida. O que eles não sabiam era que esse confronto havia sido coreografado com mais precisão do que poderiam imaginar. Arthur e eu não havíamos simplesmente tropeçado nessa emboscada. Nós a havíamos arquitetado. Enquanto eles se atrapalhavam com explicações e desculpas chorosas, eu mantinha a compostura. Heitor continuava me olhando com confusão. Ele esperava raiva, histeria, não aquele controle gélido. Ele não sabia que eu havia passado o dia anterior coletando evidências. Eu havia encaminhado todo o histórico de texto deles para meu e-mail seguro. Eu havia fotografado os extratos de cartão de crédito, mostrando jantares, quartos de hotel, presentes, tudo meticulosamente escondido em despesas de negócios. Eu até havia gravado uma conversa com a assistente de Heitor, que, sem querer, confirmou que ele nunca havia sido reservado para uma conferência em Boston. Vamos todos sentar, sugeri depois que o choque inicial diminuiu um pouco. Temos muito a discutir.
Nós 4 nos arranjamos na sala de estar como uma estranha sessão de terapia. Heitor e Eliana no sofá, a linguagem corporal ainda inconscientemente íntima, apesar das circunstâncias. Arthur e eu em cadeiras separadas, de frente para eles. Servi 4 copos do uísque caro que Heitor guardava para celebrações. Um brinde, eu disse. A honestidade, finalmente. Heitor parecia perplexo com minha atitude. Ele esperava combater fogo com fogo. Em vez disso, estava combatendo fogo com gelo. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou cautelosamente. Tempo suficiente, respondi. Não especifiquei que haviam sido apenas 36 horas. Deixei que ele pensasse que eu estava coletando informações há semanas. Deixei que ele se perguntasse o que mais eu sabia. Arthur havia desempenhado seu papel lindamente. Havíamos concordado que ele incorporaria a raiva justa enquanto eu mantinha o desapego clínico. Bom policial, mau policial. Mas ambos os policiais eram os cônjuges traídos. Vocês iam nos contar? Arthur exigiu. Ou nós deveríamos viver na ignorância para sempre? Eliana não conseguia encará-lo. Eu não sei, ela sussurrou. Eu ficava dizendo a mim mesma que ia acabar, mas não acabou, observei. Na verdade, escalou. Escapadas de fim de semana, planos para o futuro. Heitor estremeceu com isso. Bingo. Vocês estavam falando sobre um futuro juntos, não estavam? Continuei, observando o rosto dele. Seu silêncio foi confirmação suficiente. O que eles não perceberam foi que, enquanto esperávamos, Arthur e eu havíamos descoberto algo extraordinário. Nós gostávamos um do outro. Não romanticamente, mas como seres humanos. Havíamos formado um vínculo em nosso trauma compartilhado. Também descobrimos que éramos ambos pensadores extremamente estratégicos. Durante aquelas horas de espera, havíamos ido além de nosso plano inicial de simples confronto para algo mais sofisticado. Não estávamos apenas expondo o caso. Estávamos recuperando nosso poder. Aqui está o que vai acontecer, eu disse, pousando meu uísque intocado. Heitor, você tem uma escolha a fazer esta noite. Mas antes de fazê-la, você deve saber algumas coisas. Estendi a mão para minha bolsa e retirei uma pasta. Dentro havia impressões de suas mensagens de texto, os extratos do cartão de crédito, fotos que Arthur havia encontrado no armazenamento em nuvem de Eliana. Nada explícito, mas condenatório em sua intimidade. Primeiro, eu me encontrei com Letícia Kruger, eu disse. Heitor empalideceu. Letícia era a sócia-gerente de nosso escritório de advocacia, o escritório onde ele e eu trabalhávamos, onde ele seria promovido a sócio sênior no próximo mês. Letícia e eu tivemos uma discussão hipotética sobre ética no local de trabalho, continuei. Sobre o que poderia acontecer se, digamos, um associado sênior fosse descoberto tendo um caso com uma representante farmacêutica cuja empresa tivesse casos ativos com o escritório, sobre conflitos de interesse, sobre violações de ética. Você não faria isso, ele respirou. Não fiz, corrigi, ainda. Eu simplesmente explorei minhas opções. Arthur pegou o fio sem problemas. E a farmácia Beckers tem uma política rigorosa de não confraternização em relação aos relacionamentos com clientes. O escritório de Heitor representa 3 dos maiores clientes da Mercer. O sangue escorreu do rosto de Eliana. Como você... Eu estou no conselho de ética do meu escritório de arquitetura, Arthur explicou. Eu sei como essas políticas funcionam. Eu também conheço seu diretor regional, David. Jogamos squash às quartas-feiras. Não era verdade. Eles se encontraram uma vez em um evento de caridade, mas Eliana não sabia disso. Essa era a genialidade do nosso plano. Não os estávamos ameaçando abertamente. Estávamos simplesmente informando-os sobre realidades que eles haviam ignorado. As consequências existiam independentemente de nossas ações. Inclinei-me para a frente. Aqui está o que acho interessante, Heitor. Quando perdi nosso bebê nesta mesma casa, você não conseguiu me consolar. Você disse que precisava de espaço para processar sua dor.
Eliana foi seu processamento? Ela foi seu consolo enquanto eu chorava sozinha até dormir pela primeira vez? Eliana pareceu realmente chocada. Ela se virou para Heitor. Você nunca me contou sobre um bebê. O ar entre eles estalou com uma nova tensão, a primeira rachadura em sua frente unida. Há tanta coisa que vocês não sabem um sobre o outro, Arthur observou. Tanto que vocês esconderam, não apenas de nós, mas um do outro. Essa havia sido a nossa intuição mais brilhante, que os casos são construídos sobre performances. Heitor e Eliana estavam mostrando um ao outro seus melhores momentos, não suas imagens de bastidores. Precisávamos apenas puxar a cortina. Heitor, eu disse baixinho. Você contou a Eliana sobre seu problema com jogos na faculdade de Direito? Aquele que seus pais te tiraram do problema? O motivo pelo qual mantivemos finanças separadas por 11 anos? Outro golpe. Os olhos de Eliana se arregalaram. E Eliana, Arthur continuou. Heitor sabe sobre seu irmão na reabilitação? O verdadeiro motivo pelo qual não pudemos reformar a cozinha no ano passado foi porque estávamos pagando pelo tratamento de Felipe. Heitor se mexeu desconfortavelmente. O que é isso? Algum tipo de assassinato de caráter? Não, respondi calmamente. É a realidade. A realidade bagunçada e complicada que vocês dois ignoraram por fantasia. Não estávamos sendo cruéis. Havíamos descoberto que Heitor e Eliana haviam pintado seus cônjuges como de alguma forma deficientes, justificando seu caso ao destacar nossas supostas inadequações. Esta era nossa contranarrativa. Vocês dois criaram versões idealizadas um do outro, Arthur disse. Mas relacionamentos reais e sustentáveis, não são construídos na idealização. Eles são construídos em ver as falhas de alguém e amá-las de qualquer maneira. Levantei-me e caminhei até a janela, observando a escuridão que havia caído sobre o oceano. Não estamos aqui para decidir o futuro de vocês. Estamos aqui para recuperar nossa própria dignidade. Heitor também se levantou, aproximando-se de mim cautelosamente. Manu, podemos por favor conversar a sós agora? Virei-me para encará-lo. Não, Heitor. O que quer que você queira me dizer, pode dizer na frente de todos. Esse é o objetivo desta noite. Chega de segredos. Chega de compartimentação. Nos olhos dele, vi algo mudar. Uma percepção de que a dinâmica entre nós havia mudado fundamentalmente. Eu não era mais a esposa reativa e emocional que ele poderia manipular. Eu havia me tornado uma força a ser reconhecida. O que aconteceria a seguir determinaria o curso de 4 vidas. Mas, independentemente de suas escolhas, Arthur e eu já havíamos vencido. Havíamos nos recusado a ser vítimas passivas. Havíamos tomado o controle de uma narrativa que nos havia excluído. Havíamos forçado a realidade em uma fantasia. Enquanto estávamos ali na encruzilhada, eu me senti estranhamente calma. Aconteça o que acontecer, eu sobreviveria. Encontrei o olhar de Arthur do outro lado da sala e ele me deu o menor aceno de solidariedade. A noite estava apenas começando. Eu quero o divórcio. As palavras pairaram no ar, mas não vieram de mim. Elas vieram de Eliana. Heitor a encarou incrédulo. O quê? Eliana, você não pode estar falando sério. Depois de tudo, tudo. Tudo o quê, Heitor? Ela o interrompeu, de repente encontrando sua voz. Tudo o que arriscamos? Tudo o que jogamos fora? Olhe para eles! Ela gesticulou para Arthur e para mim. Olhe o que fizemos a eles. Este foi um desenvolvimento inesperado. Arthur e eu trocamos olhares. Nosso plano havia previsto raiva, negação, talvez até engano contínuo, mas não esse súbito ataque de consciência de Eliana. Você me disse que seu casamento estava essencialmente acabado, Eliana continuou, virando-se para Heitor. Você disse que Manuela era fria, obcecada por sua carreira, que você estava apenas esperando o momento certo para ir embora. Senti o golpe como uma dor física. Era assim que ele me retratava? Fria, obcecada pela carreira?
Quando passei anos apoiando suas ambições, reorganizando minha agenda para suas necessidades, tentando desesperadamente começar uma família que ele alegava querer? E você? Ela se virou para Arthur, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu me convenci de que você realmente não me amava mais, que você estava apenas cumprindo as formalidades. Era mais fácil do que admitir que eu era o problema. A compostura de Arthur finalmente quebrou. Como você pôde pensar isso? Eu projetei nossa casa inteira pensando na sua felicidade. Planejei viagens, noites de encontro, tentei conversar sobre ter filhos, o que você continuava adiando. Porque eu estava confusa, ela chorou. Porque algo estava faltando e eu não sabia o quê. Heitor se moveu em direção a Eliana, mas ela se afastou. Não, apenas não. Ela se virou para mim. Sinto muito, Manuela. Sei que isso não significa nada, mas eu sinto muito de verdade. Um silêncio desconfortável pairou. Isso estava saindo completamente do script. A resolução limpa que Arthur e eu havíamos imaginado, expor o caso, apresentar nossas evidências, vê-los desmoronar sob o peso das consequências, estava se dissolvendo em algo mais confuso, mais humano. Heitor afundou no sofá, com a cabeça nas mãos. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. No entanto, você fez 1000 escolhas deliberadas para garantir que acontecesse. Respondi, minha voz firme. Você mentiu. Você tramou. Você me manipulou quando questionei as noites tardias e os recibos que faltavam. Você usou nosso trauma compartilhado como desculpa para me trair. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Depois que perdemos o bebê, algo se quebrou em mim, Manu. Eu não conseguia ser o marido que você precisava. Eliana era uma fuga. Uma fuga, eu repeti. Enquanto eu estava me afogando em luto, você estava escapando. Arthur caminhou até o bar e serviu-se de outra bebida. Então, o que acontece agora? Onde isso nos deixa? E foi então que Heitor soltou a segunda bomba. A Eliana está grávida. O mundo se inclinou sob meus pés. Agarrei as costas de uma cadeira para me firmar. O quê? A voz de Arthur mal era audível. Eliana fechou os olhos, lágrimas escorrendo. 8 semanas. Acabei de descobrir na semana passada. A crueldade disso era de tirar o fôlego. Depois de anos tentando, depois da perda devastadora nesta mesma casa, Heitor havia casualmente, acidentalmente, gerado uma criança com outra pessoa. É meu? Arthur perguntou, sua voz falhando. Eliana assentiu. Tem que ser. Heitor e eu sempre fomos cuidadosos. Outra reviravolta. Outra recalibração. O filho não era de Heitor. Mas isso o tornava melhor ou pior? Heitor parecia genuinamente chocado. Você não me disse que estava grávida. Eu ia te contar neste fim de semana, ela disse. Eu precisava descobrir o que eu queria fazer. Eu me vi observando essa troca com um estranho desapego, como se estivesse observando personagens em um filme. A traição havia transcendido minha dor pessoal e se tornado algo quase antropologicamente interessante. A complexa teia de mentiras, consequências e fragilidade humana. Então você estava planejando contar ao seu amante que está grávida do filho do seu marido? Eu resumi. Durante sua escapada romântica na minha casa de praia? A ironia é quase artística. Arthur esvaziou seu copo. Eu queria ter filhos há 3 anos. Você continuava dizendo, ainda não. Tudo isso enquanto dormia com outra pessoa. A sala parecia carregada de uma energia potencial devastadora. 4 pessoas presas em uma geometria impossível de mágoa. E então, meu telefone tocou, uma intrusão estridente do mundo exterior. Olhei para a tela e senti uma nova onda de descrença. É Letícia, eu disse a Heitor. A sócia-gerente que você tanto temia decepcionar. Eu atendi, indo para a cozinha para ter privacidade. A conversa foi breve, mas consequente. Quando voltei, 3 pares de olhos fixaram-se em mim. Aquilo foi a Letícia confirmando nosso café da manhã amanhã, expliquei. Ela está hospedada na casa dela na praia.
Aparentemente, há um desenvolvimento no caso da Farm Asia Beckers. Ela queria ter certeza de que ambos estávamos preparados. A cor escorreu do rosto de Heitor. Ambos? Sim, eu disse a ela que estávamos coincidentemente em nossa casa de praia neste fim de semana. Ela sugeriu que nos encontrássemos na maré da manhã, às 9 horas, nós três. Eliana afundou em uma cadeira. Isso está realmente acontecendo, não está? Nossas vidas estão realmente desmoronando. Olhei para ela com inesperada compaixão. Vidas não desmoronam de uma vez, Eliana. Elas se erodem decisão por decisão, mas também podem ser reconstruídas da mesma forma. Arthur se moveu para ficar ao meu lado. Uma frente unida. Manuela e eu tomamos nossas próprias decisões hoje. Decidimos não ser dano colateral em sua narrativa. O que isso significa? Heitor perguntou cansado. Eu o encarei diretamente. Significa que já transferi metade de nossos bens para contas que você não pode acessar. Significa que documentei cada aspecto de seu caso, incluindo o uso indevido de recursos da empresa para conduzi-lo. Significa que estou preparada para entrar com um pedido de divórcio por adultério com evidências abrangentes. O rosto dele se contorceu. Você planejou tudo isso? Você está gostando disso? Não, Heitor, eu disse baixinho. Não estou gostando de nada disso, mas me recuso a ser uma vítima em minha própria história. Virei-me para Eliana. Quanto à sua gravidez, isso é entre você e Arthur. Mas o que quer que decidam, sugiro que ambos façam o teste de DST imediatamente. Dada a abordagem casual à fidelidade nesta sala, é apenas um bom cuidado de saúde. A precisão clínica da minha declaração caiu como um tapa. Heitor e Eliana estremeceram. Arthur engoliu seco. Eliana, vou ficar na casa do meu irmão esta noite. Tire um tempo para decidir o que você quer. Clareza real, não apenas reação. Eu te ligo amanhã. E Heitor, acrescentei. Você pode ficar com a casa de praia esta noite. Eu não ficarei, nem Arthur. Ambos reservamos quartos no Harbor View Hotel. Heitor parecia confuso. Vocês estão hospedados em um hotel juntos? Quartos adjacentes, esclareci. Nos tornamos algo que você talvez não reconheça. Amigos, unidos por uma experiência compartilhada. Vamos jantar juntos e planejar nossos próximos passos. Próximos passos? Heitor repetiu. Eu assenti. A vida continua, Heitor. Com ou sem você nela, essa é a minha decisão agora. Enquanto Arthur e eu pegávamos nossas coisas para sair, Eliana segurou meu braço. Pelo que vale, ele falava de você constantemente. Mesmo quando ele estava criticando, era sempre com essa conotação de admiração. Eu acho que ele ainda te ama. Gentilmente removi a mão dela. É uma tragédia, não é? Só amor não é o suficiente. Confiança, respeito, honestidade. Esses são os alicerces. Amor sem eles é apenas uma linda casa construída na areia. Deixamos os dois lá, cercados pelos destroços de suas escolhas. Enquanto Arthur e eu caminhávamos pela trilha da praia em direção aos nossos carros, o som das ondas fornecia um pano de fundo constante e suave. Bem, ele disse finalmente, isso não saiu exatamente como planejado. Eu ri, um som inesperado de genuíno divertimento. Não, com certeza não. Você está bem com o bebê? Ele olhou para o oceano escuro. Não sei. Parte de mim está furiosa. Outra parte ainda quer a família que planejamos. Você não precisa decidir esta noite, eu o lembrei. Você também não, ele disse, sobre Heitor. Eu assenti, grata por sua compreensão. Chegamos aos nossos carros e paramos. Dois estranhos conectados por circunstâncias extraordinárias. Jantar? Ele perguntou. Jantar, concordei. Acho que merecemos. 6 meses podem mudar tudo ou nada. No meu caso, mudou quase tudo. Heitor e eu nos divorciamos. Não de forma dramática, sem confrontos no tribunal ou discussões acaloradas.
Uma vez exposto à luz do dia, nosso casamento se dissolveu com surpreendente eficiência. As evidências que reuni garantiram um acordo amplamente a meu favor. Heitor não lutou. Talvez sua própria culpa fosse punição suficiente. Ele não perdeu o emprego, embora tenha perdido a promoção a sócio sênior. Letícia ficou desapontada, mas pragmática. A empresa já resistiu a escândalos piores, ela me disse durante um café. Embora eu esperasse mais dele. A história de Eliana e Arthur tomou um rumo diferente. Após semanas de separação e aconselhamento, eles decidiram tentar novamente, com limites claros e honestidade dolorosa. A gravidez se tornou uma ponte complicada de volta um para o outro. A filha deles nasceu no mês passado. Arthur me enviou uma foto com uma mensagem simples. Novos começos são possíveis. Obrigado por aquela noite. Por tudo. Heitor e Eliana terminaram o caso imediatamente após nosso confronto. De acordo com amigos em comum, eles mal conseguem se olhar em eventos da indústria. A fantasia raramente sobrevive à dura luz da realidade. Quanto a mim, vendi minha parte da casa de praia para Heitor. Alguns lugares carregam muitos fantasmas. Em vez disso, comprei uma pequena casa de campo mais adiante na costa. Ela fica em um penhasco com vista para o Atlântico. Selvagem e linda, e só minha. Voltei a namorar, com cautela, com atenção. Aprendi a reconhecer bandeiras vermelhas que antes ignorava. Aprendi que a solidão dentro de um casamento é muito mais devastadora do que a solidão em seus próprios termos. Arthur e eu ainda nos encontramos ocasionalmente para um café ou jantar. Não romanticamente. Ambos sabíamos que a ligação por trauma não é uma base para o amor, mas uma amizade genuína cresceu de nossa experiência compartilhada. Ele traz a filha às vezes. Eu a seguro e sinto uma mistura complexa de emoções, mas nunca ressentimento. Ela é inocente em tudo isso. Na semana passada, encontrei Heitor em uma festa de aposentadoria de um colega. A primeira vez que nos víamos socialmente desde que o divórcio foi finalizado. Ele parecia mais velho, contido. Você parece bem, ele disse, seus olhos procurando algo em meu rosto. Arrependimento, talvez. Mágoa persistente. Estou bem, respondi, surpresa ao descobrir que era verdade. Manu, eu queria dizer... Ele começou. Você não precisa. Eu o interrompi gentilmente. Nós dois já dissemos tudo o que importa. Ele assentiu, aceitando esse limite. Você está saindo com alguém? Ele perguntou. Então, imediatamente recuou. Desculpe, isso não é mais da minha conta. Está tudo bem, eu disse. Sim, estou saindo com alguém há alguns meses. É novo, mas bom, simples, honesto. A dor brilhou em seu rosto, rapidamente mascarada. Fico feliz, você merece isso. Ao nos separarmos, ele se virou. Tenho feito terapia, trabalhando sobre o porquê fiz o que fiz. Não foi você, Manu. Nunca foi você. Eu sei, eu disse, e eu sabia. Finalmente sua traição era uma falha de caráter dele, não um fracasso meu. Ao me afastar, senti o último peso sair dos meus ombros. Algumas pessoas entram em nossas vidas como figuras permanentes, outras como lições dolorosas. Heitor havia se transformado de um para o outro. Aquela noite na casa de praia mudou 4 vidas irrevogavelmente. Terminou um capítulo e começou outro. Mas estando aqui agora, observando as ondas baterem contra meu penhasco, sou grata por aquela noite terrível, pela força que encontrei, pela mulher que emergiu dos destroços. A verdade pode devastar, mas também liberta. Minha nova casa tem grandes janelas que dão para o nascer do sol. Todas as manhãs a luz inunda, iluminando tudo, sem sombras, sem cantos escondidos, apenas clareza. Clareza bela e dolorosa. E naquela luz clara, finalmente me reconheci. E você? O que faria em uma situação como essa? Você agiria com a mesma calma e precisão, ou sua reação seria diferente? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você se identificou com a força da Manuela ou se surpreendeu com as reviravoltas dessa história, deixe seu like.
Inscreva-se no canal para mais histórias como essa e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam acompanhar essas narrativas de reviravoltas e justiça. Até a próxima história.